Boa noite, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, visite a sua família, repouse sobre o seu corpo cansado, acalme a sua mente e abrace profundamente o seu coração. Hoje é domingo, dia 2 de agosto de 2026, 18º domingo do tempo comum. Estamos chegando ao fim de mais um dia. Talvez este domingo tenha sido tranquilo para algumas pessoas. Talvez tenha sido um dia de descanso, de encontro com a família, de participação na Santa Missa e de gratidão. Mas eu também sei que para muitos este domingo não foi fácil. Talvez você tenha passado o dia tentando esconder uma preocupação. Talvez tenha sorrido diante da sua família, conversado normalmente, preparado uma refeição, respondido mensagens e cumprido suas responsabilidades. Mas, por dentro, uma pergunta não parou de se repetir: como será o amanhã? Talvez você esteja preocupado com o dinheiro que não parece suficiente, com uma conta que está chegando, com um trabalho que ainda não apareceu, com uma porta que continua fechada ou com uma decisão que precisa ser tomada. Talvez a sua fome nesta noite não seja apenas uma fome de alimento, pode ser fome de paz, fome de segurança, fome de ser compreendido, fome de receber uma resposta, fome de sentir novamente a presença de Deus, fome de olhar para a sua vida e perceber que todo esforço não foi em vão. E eu quero dizer algo com muito carinho ao seu coração: você não chegou até esta oração por acaso. Deus conhece aquilo que está faltando. Ele conhece a necessidade que você contou para todo mundo, mas também conhece aquela que você não teve coragem de revelar a ninguém. O Senhor conhece a preocupação que acompanha você durante o dia e se deita ao seu lado quando a noite chega. Ele sabe quantas vezes você tentou permanecer forte. Sabe quantas vezes você olhou para o que tinha nas mãos e pensou: é pouco demais, pouca força, pouco dinheiro, pouco tempo, poucas oportunidades, pouca esperança. Mas o Evangelho desta noite nos ensina que aquilo que parece pouco em nossas mãos pode se tornar abundante quando é colocado nas mãos de Jesus. Antes de iniciarmos esta oração, deixe o seu gostei como um gesto de amor. Quando você faz isso, esta oração pode alcançar outra pessoa que está enfrentando uma noite difícil e precisa ouvir que Deus ainda cuida dela. E escreva nos comentários com fé: Senhor, coloca as tuas mãos sobre a minha necessidade. Não escreva apenas como quem deixa uma frase. Escreva como quem deposita diante de Jesus aquilo que hoje parece impossível. A liturgia deste domingo nos apresenta uma mensagem extraordinária de cuidado, provisão e amor. Na primeira leitura, o profeta Isaías transmite o convite do Senhor: vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Deus chama os que têm sede, Deus chama os que não possuem recursos, Deus chama os que estão cansados de gastar forças com aquilo que não alimenta a alma. Ele não diz: venham somente os que têm tudo organizado. Ele não diz: venham apenas os que nunca falharam. Ele não diz: venham aqueles que conseguem pagar. O convite é para quem sente falta, é para quem reconhece a própria necessidade. É para quem chega diante do Senhor e admite: meu Deus, sozinho eu não consigo. Talvez durante muito tempo você tenha tentado alimentar o seu coração com coisas que nunca foram capazes de satisfazê-lo. Você buscou aprovação, mas continuou inseguro. Buscou controlar tudo, mas permaneceu ansioso. Tentou agradar a todos, mas acabou esquecendo de cuidar da própria alma. Trabalhou além das suas forças, tentou resolver os problemas de toda a família e carregou responsabilidades que nem sequer pertenciam a você. No final, percebeu que ainda existia um vazio.
Nesta noite, Deus não está repreendendo você por sentir esse vazio. Ele está convidando você a se aproximar. O Salmo proclama que os olhos de todos esperam no Senhor e que Ele dá o alimento no tempo oportuno. Presta atenção no tempo oportuno. Nem sempre no tempo que nós imaginamos, nem sempre do modo que planejamos, nem sempre pela porta que estávamos observando. Mas Deus não se esquece. Ele abre a sua mão e sacia todo ser vivo com generosidade. Talvez você esteja esperando uma resposta há dias, meses ou até anos. Talvez esteja cansado de ouvir que precisa ter paciência. Eu não vou dizer que a espera é fácil. Não vou fingir que a falta não dói. Não vou dizer que você não deve se preocupar quando existem problemas reais diante de você. Mas posso afirmar à luz da palavra que a espera não significa abandono. O silêncio não significa ausência. A porta fechada não significa que Deus encerrou a sua história. Há coisas sendo preparadas em lugares que os seus olhos ainda não conseguem alcançar. Na segunda leitura, São Paulo faz uma pergunta poderosa: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, as dificuldades. E ele responde com uma certeza que atravessa os séculos: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. São Paulo não diz que nunca teremos tribulações. Ele não afirma que uma pessoa de fé jamais enfrentará noites difíceis. Ele não promete uma vida sem perdas, sem lágrimas ou sem perguntas. Ele declara algo ainda maior: nenhuma dessas coisas possui poder suficiente para nos separar do amor de Deus. A sua dificuldade financeira não separa você de Deus. A enfermidade não separa você de Deus. O conflito dentro da sua casa não separa você de Deus. A ansiedade que você está lutando para vencer não separa você de Deus. Nem mesmo as suas falhas têm poder para impedir que o Senhor continue chamando você de filho e de filha. Talvez você tenha passado esta semana se sentindo indigno. Talvez tenha falhado em uma promessa. Talvez tenha dito palavras que agora gostaria de retirar. Talvez tenha perdido a paciência, deixado a oração de lado ou tomado uma decisão movida pelo medo. Mas o amor de Deus não é um prêmio entregue às pessoas perfeitas. É uma graça oferecida aos que se deixam encontrar. E então chegamos ao Evangelho segundo São Mateus. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista e se retira para um lugar deserto. É importante perceber isso. Jesus também estava atravessando um momento de dor. Ele conhecia a tristeza daquela perda. Queria estar em silêncio, queria recolher-se. Mas as multidões descobriram para onde ele estava indo e caminharam ao seu encontro. Quando Jesus desembarcou e viu aquela grande multidão, não sentiu irritação, não disse que estava ocupado, não ordenou que todos voltassem outro dia. O Evangelho diz que ele teve compaixão. Jesus olhou para aquelas pessoas e permitiu que a dor delas tocasse o seu coração. Nesta noite, ele olha para você da mesma maneira. Jesus vê o seu cansaço, vê a sua tentativa de parecer forte, vê as contas que você refez várias vezes, vê a mensagem que você escreveu e apagou, vê a preocupação com o filho, vê o medo causado por um diagnóstico, vê a saudade de alguém, vê a solidão que ficou mais intensa quando a casa silenciou. E o coração de Jesus não permanece indiferente, ele sente compaixão. Ao cair da tarde, os discípulos perceberam que o lugar era deserto e que havia muita gente com fome. Então disseram a Jesus: despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. A solução dos discípulos era mandar aquelas pessoas embora. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer.
Os discípulos olharam para o que possuíam e disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Talvez esta frase represente exatamente como você se sente nesta noite. Senhor, eu só tenho isso, eu só tenho este salário, eu só tenho esta pequena possibilidade, eu só tenho esta força que está quase terminando, eu só tenho uma fé frágil, eu só tenho alguns minutos para rezar, eu só tenho lágrimas, eu só tenho perguntas, eu só tenho 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão de problemas. Jesus não desprezou o pouco. Ele não criticou os discípulos. Ele não disse que aquela oferta era inútil. Apenas declarou: trazei-os aqui. É isso que o Senhor está dizendo para você agora. Traga para mim, traga o pouco, traga o medo, traga a conta, traga a preocupação, traga o projeto que ainda não saiu do papel, traga a família que precisa ser restaurada, traga a sua saúde, traga o coração cansado, traga a fé que parece pequena demais. Quando entregamos a Jesus o que temos, Ele não olha apenas para a quantidade, Ele olha para a confiança presente na entrega. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os entregou aos discípulos. Todos comeram, todos ficaram satisfeitos. E ainda sobraram 12 cestos. O milagre começou quando alguém permitiu que Jesus tocasse o que parecia insuficiente. Aquilo que não alimentaria uma multidão nas mãos de Cristo, tornou-se abundância. Talvez Deus não esteja pedindo que você resolva tudo nesta noite. Talvez Ele esteja pedindo apenas que você pare de esconder o pouco e o coloque diante dEle. Agora, onde você estiver, respire profundamente. Se puder, coloque uma das mãos sobre o seu coração. Não é necessário usar palavras perfeitas, não é preciso esconder nenhuma emoção. Apresente-se diante do Senhor como você está. Vamos rezar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite de domingo eu me coloco na Tua presença. Obrigado por ter me sustentado durante este dia. Obrigado porque apesar das dificuldades eu cheguei até aqui. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiro, pelo alimento que recebi e pelas pessoas que colocaste no meu caminho. Talvez eu não tenha percebido todos os teus cuidados, mas reconheço que a tua mão me acompanhou. Houve momentos em que pensei que estava sozinho, mas tu permaneceste comigo. Houve momentos em que quase perdi a esperança, mas uma força silenciosa me ajudou a continuar. Houve momentos em que não encontrei palavras para rezar, mas o teu Espírito conhecia cada sentimento escondido dentro de mim. Nesta noite eu te entrego o meu domingo, entrego tudo o que aconteceu, entrego as alegrias e também as frustrações, entrego as conversas que me fizeram bem e as palavras que me machucaram, entrego aquilo que consegui realizar e aquilo que precisei adiar, entrego as pessoas que encontrei e aquelas das quais senti falta. Recebe, Senhor, toda a minha vida. Eu entrego a semana que está começando, consagro a Ti os meus pensamentos, os meus compromissos, o meu trabalho, os meus estudos, as minhas decisões e os lugares por onde passarei. Vai à minha frente, prepara os caminhos, fecha as portas que podem me afastar da Tua vontade e abre aquelas que conduzem à vida, à paz e ao bem. Senhor, eu também te peço perdão. Perdoa-me pelas vezes em que reclamei sem reconhecer as bênçãos. Perdoa-me quando deixei o medo falar mais alto do que a fé. Perdoa as minhas palavras impacientes, os julgamentos, a dureza e as atitudes que feriram outras pessoas. Perdoa-me pelas vezes em que tentei controlar tudo e me esqueci de confiar em Ti. Purifica o meu coração, renova dentro de mim um espírito firme. Ensina-me a recomeçar sem ficar aprisionado à culpa. Jesus, assim como olhaste com compaixão para a multidão, olha agora para as minhas necessidades. Tu sabes onde existe falta. Tu conheces a fome escondida na minha alma. Sacia a minha sede de paz.
sacia a minha necessidade de amor, sacia o desejo de ser ouvido, acolhido e compreendido. Não permitas que eu busque preencher o meu coração com escolhas que me afastam de Ti, que eu encontre na Tua presença o alimento que o mundo não pode oferecer. Senhor, eu coloco diante de Ti os meus 5 pães e os meus 2 peixes. Coloco os recursos que possuo, coloco as habilidades que recebi, coloco o meu trabalho, o meu esforço e os meus projetos. Talvez pareçam pequenos diante das necessidades da minha casa, mas eu os entrego nas Tuas mãos. Abençoa aquilo que tenho, multiplica as oportunidades, concede-me sabedoria para administrar cada recurso. Livra-me do desperdício das decisões impulsivas e de todo o caminho desonesto. Abre portas de trabalho para quem está desempregado. Fortalece quem está procurando uma oportunidade. Concede criatividade a quem precisa encontrar uma nova fonte de sustento. Dá equilíbrio a quem está endividado. Coloca pessoas honestas no caminho daqueles que necessitam de orientação. Que nunca falte o pão necessário dentro das nossas casas. Senhor, visita agora cada pessoa que está rezando com preocupação financeira. Tu conheces o aluguel, a prestação, a despesa médica, a mensalidade, o alimento e todas as responsabilidades que parecem maiores do que os recursos disponíveis. Traz uma resposta, abre um caminho, mostra uma direção concreta e enquanto a solução não chega, protege o coração dessa pessoa contra o desespero. Não permitas que o medo do amanhã roube completamente a paz desta noite. Jesus toca também em nosso corpo. Visita quem está enfrentando uma enfermidade. Fortalece quem aguarda o resultado de um exame. Acompanha quem precisa iniciar um tratamento. Sustenta quem sente dores e não consegue descansar. Abençoa os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos os profissionais que trabalham pela saúde. Dá sabedoria nas decisões, dá serenidade durante a espera, dá perseverança durante a recuperação. Eu te apresento, Senhor, as enfermidades que são visíveis e também aquelas que ninguém consegue enxergar. Toca na mente cansada, acalma os pensamentos acelerados, diminui a ansiedade, cura a tristeza escondida, liberta o coração das lembranças que continuam causando sofrimento. Ajuda quem deita o corpo na cama, mas não consegue repousar porque a mente permanece presa aos problemas. Nesta noite, Senhor, silencia todo o pensamento de derrota, retira o peso da culpa excessiva, quebra o ciclo da preocupação constante. Ensina-nos a descansar na certeza de que nada pode nos separar do Teu amor. Eu te entrego a minha família. Abençoa os meus filhos, guarda os meus pais, protege os meus irmãos, o meu casamento, os meus amigos e todos aqueles que amo. Visita as famílias que estão divididas. Onde existe orgulho, coloca humildade. Onde existe mágoa, inicia um caminho de perdão. Onde existe silêncio doloroso, abre espaço para o diálogo. Onde existe agressividade, estabelece a tua paz. Onde alguém está pensando em desistir da própria família, concede sabedoria, serenidade e ajuda adequada. Protege as crianças, acompanha os adolescentes, orienta os jovens em suas decisões, fortalece os idosos, consola aqueles que enfrentam a solidão. Senhor, fica com quem perdeu uma pessoa amada. Abraça o coração de quem sente saudade. Há lugares vazios dentro de muitas casas. Há fotografias que ainda provocam lágrimas. Há lembranças que retornam quando a noite chega. Que a Tua presença seja consolo, que a esperança da ressurreição ilumine a escuridão da saudade. Meu Deus, protege esta casa durante toda a noite. Coloca os Teus anjos ao nosso redor.
Livra-nos de acidentes, violência, enfermidades, confusões, inveja e de todo o mal. Guarda as portas, as janelas e todos os que vivem neste lar. Protege quem está trabalhando agora, protege quem está viajando, protege os profissionais da saúde, da segurança, do transporte e todos aqueles que passarão esta noite servindo outras pessoas. Conduz com segurança quem está nas estradas, acolhe quem não possui um lugar seguro para dormir, move o coração daqueles que podem ajudar quem sente fome, frio ou abandono. Senhor Jesus, eu me lembro da Tua palavra, eles não precisam ir embora. Obrigado, porque Tu não me mandas embora. Quando chego cansado, Tu não me rejeitas. Quando minha oração está confusa, Tu me escutas. Quando apresento pouco, Tu recebes. Quando minha fé enfraquece, Tu permaneces fiel. Eu declaro em nome de Jesus que a escassez não governará o meu coração. O medo não dominará a minha mente. A ansiedade não decidirá o meu futuro. As dificuldades não me separarão do amor de Deus. Eu rejeito toda palavra de derrota que foi lançada contra a minha vida. Rejeito a ideia de que fui abandonado. Rejeito o pensamento de que nada vai mudar. Rejeito a mentira de que o pouco que tenho não possui valor. O meu pouco nas mãos de Jesus pode se transformar em bênção. A minha casa pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. O meu trabalho pertence ao Senhor. A minha saúde pertence ao Senhor. Os meus sonhos e o meu futuro pertencem ao Senhor. Eu declaro que Deus está preparando o alimento no tempo oportuno. Eu declaro que o Senhor abrirá a sua mão sobre a minha necessidade. Eu declaro que receberei sabedoria para atravessar esta fase. Eu declaro que não caminharei sozinho durante esta nova semana. Eu declaro que nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma dificuldade, presente ou futura, poderá me separar do amor de Cristo. Agora, meu irmão, minha irmã, respire profundamente mais uma vez. Não tente resolver a semana inteira nesta noite. Não carregue agora todos os problemas de amanhã. Você precisa apenas descansar. Deus já conhece o caminho que você ainda percorrerá. Ele já sabe quais conversas acontecerão. Ele conhece as decisões, as oportunidades e os desafios. Você não está entrando sozinho nesta nova semana. A presença do Senhor irá com você. Talvez você ainda não tenha visto a multiplicação, mas Jesus já recebeu os pães. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas a sua oração já foi ouvida. Talvez você ainda sinta medo, mas o amor de Deus continua ao seu redor. Você não precisa compreender tudo para confiar. Não precisa enxergar o caminho inteiro para dar o próximo passo. Não precisa possuir uma fé perfeita. Entregue apenas a fé que possui. Deus sabe trabalhar com aquilo que parece pequeno. Com confiança, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedindo a intercessão da Virgem Maria, Mãe que conhece nossas necessidades, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, eu concluo esta oração, confiando inteiramente em Ti. Eu declaro que esta noite será guardada pela Tua presença. A minha casa repousará debaixo da Tua proteção. A minha mente receberá paz. O meu corpo encontrará descanso. O meu coração será fortalecido. Os meus caminhos receberão direção. A semana que começa estará em Tuas mãos. Quando eu não souber o que fazer, Tu
tu serás a minha sabedoria. Quando minhas forças diminuírem, tu serás o meu sustento. Quando os recursos parecerem insuficientes, eu me lembrarei de colocar tudo em tuas mãos. Quando o medo tentar dominar o meu coração, eu repetirei: nada pode me separar do amor de Deus. Hoje eu descanso em paz, porque Jesus conhece a minha fome, recebe o pouco que possuo e prepara o necessário para a minha caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio que Deus cuidará de mim nesta semana. Deixe o seu gostei para que esta mensagem alcance mais pessoas e compartilhe esta oração com alguém que esteja preocupado com o futuro, enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde ou uma situação dentro da família. Talvez essa pessoa esteja terminando o domingo acreditando que foi esquecida, e Deus pode usar o seu gesto para lembrá-la de que ela não está sozinha. Que o Senhor abençoe a sua noite, proteja o seu descanso e prepare uma semana de sabedoria, provisão, cura, reconciliação e paz. Durma em paz. Deus continua cuidando de tudo.